Bárbara Ramos Dias é autora do livro Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos. E está aqui comigo. Muito bom dia, Bárbara. Olá, bom dia. Bem-vinda. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Já lá vamos mostrar então este livro com um título sugestivo, Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos. Para já peço-lhe que destaque algumas das notícias dos jornais de hoje. Eu destaquei aqui duas notícias, que é os exames do 11º ano com menos matéria para avaliar e também aqui a nível do stress não ajuda nos exames. E se calhar começaríamos por falar então deste tema tão importante que é o stress associado aos exames. Exatamente. O que é que causa este stress aos mais novos quando se preparam para os exames? É exatamente o serem postos à prova, tal e qual como connosco. Existe o eu-stress, que é o bom stress, e o mau stress, que é o distress. E o que acontece é que quando nós não sabemos lidar bem com o stress, ficamos em distress e existem bloqueios de memória e de concentração, existem aquelas brancas nos testes ou nas reuniões em nós adultos. E, portanto, às vezes basta pequenos truques e pequenas ferramentas para nós começarmos a perceber como é que podemos desbloquear e ter melhores resultados. É muito isso que nós ensinamos em consultório, são essas ferramentas, nomeadamente o terem um bom sono, não estudarem demasiadas horas, mas acima de tudo, o mais importante aqui é os miúdos perceberem quais são o tipo deles de memória e de aprendizagem, porque o estudo terá de ser feito de maneira diferente se eles forem sinestésicos, visuais ou auditivos. E, portanto, se eles souberem estudar de maneira adaptada à sua realidade, o stress também vai ser muito menor. Claro. Os exames do 11º ano, Bárbara, começam já amanhã e com menos matéria. Com menos matéria. E ainda bem, não é? Porque em consultório eu sinto os miúdos muito ansiosos a pensarem como é que vão conseguir estudar a matéria toda e pensarem: uau, como é que um exame pode valer mais quase do que um ano inteiro de estudo? E, portanto, eu acredito que isto vai ser bom para os nossos adolescentes. Avançando e olhando para o seu livro, Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos, demorou um ano a construir, não é? Este livro, Sim. até que ficasse pronto, e era muito maior. Já temos aqui um volume considerável, mas era maior. Tivemos que encolher cerca de mais de 100 páginas. Mais de 100 páginas. Porque contém, inclusivamente, já vamos ao resto, mas é uma coisa interessante, exercícios práticos para os próprios pais. Exatamente, para os pais e para os filhos fazerem, para os pais treinarem e perceberem se estão a conseguir percepcionar os conteúdos do livro e como é que podem fazer essas diferenças com os seus filhos, como é que podem responder. E a primeira parte do livro até aborda como é que podem falar com os filhos de maneira a que eles os ouçam, sem os castigos, sem os gritos, sem aquelas confusões típicas que existem em todas as nossas casas, não é? Também sou mãe de 3 filhos e... Sabe como era, então? Exatamente, bem. Portanto, temos aqui um conjunto, no fundo, de estratégias para responder aos filhos nas questões mais difíceis. Sim, como a droga, como até o próprio divórcio, a morte, a sexualidade. Portanto, todos esses temas que muitas vezes são tabus na família estão aí expostos de forma simples, clara, com muitos exemplos, até práticos, de algumas famílias que eu fui acompanhando e até da minha própria família, e tenho muitos exemplos dos meus filhos, de maneira que todos nós possamos beber um bocadinho e conseguir melhorar a cada dia aquilo que nós somos enquanto pais. Ou seja, temos aqui uma série de partilha de histórias reais, não é? Que isto aproxima também o leitor. Exatamente, sim. É engraçado que os leitores dizem-me exatamente isso. É tão engraçado, Bárbara, eu estou a ler o livro e parece que estou a falar contigo. E isto é bom. Importante que as pessoas consigam rever. Exatamente, identificar é tal e qual. Isso acontece mesmo também na minha casa. Engraçado. Pela sua experiência, Bárbara, quais é que são as questões mais levantadas, normalmente? Estas que são mais difíceis. Sim, normalmente tem a ver com a sexualidade, que é se já estão prontos ou não estão prontos, se podemos ou não falar sobre o sexo, se isso não vai fazer com que eles pensem mais cedo sobre isso. Em relação às drogas também, não vou estar a falar sobre o assunto e vou estar a despertar curiosidade. Não, antes pelo contrário, se eles estiverem bem informados. E, portanto, todas essas questões são normalmente as que preocupam mais os pais. Depois também tenho muitos pedidos de ajuda em relação a falar sobre a morte. Não é? Que é outro tema que... A questão da perda, não é? Da perda, sim. Da perda, do sentirem-se abandonados, quando há alguns familiares a morrerem, ok, então, e tu também vais morrer, e o pai também vai morrer, e se tu e o pai morrem, com quem é que eu fico, ok, e o avô e a avó... E a resposta aqui pode ou não ser determinante? Pode.
Pode e deve. Estão numa fase de formação da personalidade, não é? Sim, e o livro abrange todas as idades. Muitas vezes perguntam, este é só mais para os mais pequeninos. Não, para os adolescentes também. Porque nós temos que adaptar a nossa linguagem à maturidade da criança, não tanto até à idade, mas sim à maturidade da criança. Mas o mais importante é nós falarmos de coração, com a mente aberta e sem tabus, não é? Conquistando-os e tranquilizando-os, não é? Exatamente, porque eles se nos perguntam é porque estão prontos para ouvir a resposta e querem beber essa resposta. Muito bem, fica o essencial. Bárbara Ramos Dias, autora deste livro Respostas Simples às Perguntas Que hoje vamos estar na Feira do Livro. Às 17, não é? Às 17. Feira do Livro, no Parque Eduardo VII, Marquês de Pombal. Às 17 é uma sessão de autógrafos, não é? Deste livro que já está disponível ao público. Parabéns. Obrigada. Até à próxima. Obrigada. Obrigada. Até já.